Evangelho de Jesus escrito por João. Nós já cantamos esse texto, agora nós vamos ler esse texto. Evangelho de Jesus escrito por João, o capítulo é o número 6. Nós vamos ler a partir do versículo de número 1. João 6. Vamos meditar neste texto, nesta noite agradável na presença de Deus. Os irmãos acharam? Sim? Depois disso, partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, que é o de Tiberíades. E grande multidão o seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. E Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Filipe respondeu-lhe: 200 dinheiros de pão não lhes bastarão para que cada um deles tome um pouco. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão, Pedro, disse-lhe: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas que é isso para tantos? E Jesus disse: mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. E Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, partiu-os pelos discípulos, e os discípulos pelos que estavam assentados, e igualmente também os peixes, quanto eles queriam. E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Recolheram, pois, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobejaram aos que haviam comido. Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que haviam de vir arrebatá-lo para o fazerem rei, tornou a retirar-se, ele só, para um monte. Pai, nós queremos louvar o teu nome, engrandecer o Senhor, continuar te adorando, exaltando, bendizendo o teu nome, por essa oportunidade que o Senhor nos dá. Estar na casa de oração, celebrando ao Senhor é um privilégio. Ler a tua palavra é um privilégio. Ter a tua presença no nosso meio é um privilégio. Aqui está, Senhor, os teus filhos. Pessoas estão assistindo nos seus lares, ouvindo, e nós temos certeza que o Senhor vai falar através da palavra. O Senhor é o Deus que fala, o Deus que se move, o Deus que salva. Nesta noite, Pai, nós te louvamos, porque uma vez mais o Senhor vai se mover no meio do teu povo. Nós te louvamos, Pai, porque a tua presença é real, neste lugar de adoração e celebração. Obrigado, Deus, e peço, abre a porta da palavra, Senhor. O jeito de falar é meu, o jeito de comunicar é meu, mas a palavra é tua, e ela é poderosa, Pai. Ela não volta vazia,
ela é penetrante, ela é purificadora, santificadora, ela é, Pai, alimento para a nossa alma, e nós te louvamos, porque uma vez mais nós vamos nos alimentar na casa de oração. Pai, obrigado, Senhor, no nome de Jesus, amém. Os irmãos que estão aqui no templo, querem estar assentados? Meus irmãos, nós vamos meditar nesta noite sobre esta passagem bíblica. Nós louvamos ao Senhor através de um hino que contou esse relato. Este relato que está, e eu escolhi o Evangelho segundo escreveu João, porque o evangelista João, ele dá detalhes que os outros não dão. E quando nós olhamos para a vida de Jesus, nós vemos um homem que andou pela Galileia, um homem que nasceu num lugar muito simples, cresceu em Nazaré, trabalhou com o seu pai e se revelou aos 30 anos de idade para cumprir a sua missão. Jesus, quando chegou na Galileia, o povo disse: vimos a luz, o povo estava em trevas, mas a luz raiou sobre aquele povo. E nós acompanhando a história, a biografia do nosso Senhor, do nosso Salvador, nós vemos Jesus sempre comunicando com as pessoas, anunciando o reino do céu, dizendo que o reino do céu havia chegado, se manifestado. Jesus não veio pregar uma religião, Jesus não veio estabelecer uma filosofia humana, não. Ele veio anunciar as palavras de Deus ao povo. Nós vemos nos relatos bíblicos isso. E em João, nós vemos que o evangelista João, ele não destaca muitos milagres de Jesus. Ele não destaca muitos prodígios de Jesus. Ele procura apresentar Jesus como Filho de Deus, o grande eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a videira verdadeira. Jesus se apresenta através dos escritos de João, como o grande eu sou. E o milagre que nós lemos é um dos 7 milagres registrados no Evangelho de João, escrito por João. O primeiro milagre é a transformação de água em vinho. O primeiro milagre de Jesus. Neste Evangelho está registrado também o último milagre que Jesus fez antes da sua morte e ressurreição. Quando Jesus foi preso, os irmãos conhecem a história. Pedro tira uma espada e corta a orelha de um rapaz. Aquele rapaz não era um soldado, como muito nós ouvimos por aí. Aquele rapaz era o servo do sumo sacerdote. Ele estava se preparando para ser um sacerdote e cumprir o seu ministério. E aqui eu aprendo com Jesus. O sonho daquele rapaz foi cortado. O sonho daquele rapaz foi aniquilado, porque sem orelha ele não podia ser sacerdote, mas Jesus restituiu a orelha dele para que ele pudesse cumprir o seu ministério, aleluia. E este milagre de João capítulo 6, está no centro dos milagres, é o 4º milagre registrado no Evangelho segundo escreveu João. E na lista de milagres de Jesus, ele é o 19º. E nós aprendemos muito. Eu costumo dizer, irmãos, que muito mais, e nós sabemos disso, Jesus faz milagre todos os dias. Jesus opera maravilhas todos os dias. Mas sempre por trás de um milagre, existem revelações profundas de ensino para nós. Muitas das vezes nós focamos naquilo que Jesus fez e esquecemos de ver o contexto do milagre e para o propósito que Jesus fez aquele milagre. Exemplo,
o paralítico em Cafarnaum. Jesus curou aquele homem. Jesus fez aquele homem se levantar e andar. Para quê? Para apenas curar? Não. Para mostrar para aqueles que estavam ali que Jesus tinha poder de perdoar pecados. Aleluia! E tantos outros exemplos nós poderíamos dar nesta noite de milagres operados por Jesus, que Jesus queria mostrar uma verdade espiritual. Aqui neste texto que nós lemos, no versículo de número 1, depois disso. Depois de quê, irmãos? Primeiro, os discípulos de Jesus haviam recebido uma missão, a missão de anunciar o reino de Deus. E os discípulos de Jesus foram e cumpriram essa missão. Agora, eles voltaram até Jesus alegres, felizes, porque haviam cumprido a missão dada por Jesus. E eles voltaram desta missão e estavam muito cansados. Então, neste sentido, neste propósito, Jesus estava buscando um lugar de descanso para eles, porque eles estavam cansados. Também aqui, depois disso, nós vemos que junto com os discípulos vem uma notícia. Qual era a notícia? A notícia que João, o Batista, havia morrido. Ele havia sido decapitado. Quem era João? João era o precursor, aquele que veio preparar o caminho para o Messias, para Jesus, aquele que Isaías falou, Malaquias falou e se cumpriu. Ele preparou, cumpriu o seu propósito e morreu. Então, Jesus também tinha recebido esta notícia. João não era apenas o precursor, mas também era parente de Jesus, primo de Jesus. A gente não sabe em qual grau, mas era primo de Jesus. Então essa notícia de tragédia também trouxe uma motivação para Jesus procurar junto com os seus discípulos um lugar para descansar. Irmãos, aqui eu já quero abrir um parênteses na mensagem. A notícia pode ser ruim, a notícia pode ser de tragédia, o cansaço pode estar grande, mas apesar da notícia de tragédia e do cansaço, naquele dia, Jesus ensinou, Jesus curou, Jesus multiplicou, e no final do dia, Ele acalmou a tempestade, aleluia! Apesar de estar cansado, apesar de estar fadigado, apesar de ter recebido uma notícia de tragédia, ele cumpriu com o seu ministério e com o dever que Deus tinha dado para ele. Ele é o Deus que tem ensino para a tua vida, Ele é o Deus, aleluia, que tem cura para a tua alma e para o teu físico, Ele é o Deus que tem provisão para você, Ele é o Deus que acalma a tempestade, aleluia. Ele é o Senhor. Porém, antes de eu fechar o parênteses, entenda que lá na tempestade, quando Ele acalmou a tempestade, Ele viu os seus discípulos preocupados, apavorados, amedrontados, mas tem algo ali que é bom nós prestarmos atenção. Mesmo no meio da dificuldade, os discípulos não pararam de remar, não pararam de remar. Ei, eu não sei o teu problema, a tua dificuldade, a tempestade que está na tua vida, o problema que está na tua vida, jovem, a luta que se levantou contra você, mas uma coisa eu tenho certeza: se você não parar de remar, se você não parar de remar, se você não parar de caminhar, se você não parar de se esforçar, Ele está vindo aí, Ele está vindo aí, por cima das águas, por cima das águas. Aquilo que é difícil para nós e nos traz medo e preocupação, para Ele, Ele caminha por cima, aleluia. Porém, não devemos, não podemos parar de remar. Se pararmos de remar, nós vamos naufragar, mas se continuarmos remando, Ele vai chegar. E eu tenho uma boa notícia para te dar: Ele não chega atrasado e também não chega adiantado, Ele chega na hora certa, na hora dEle, e Ele tem uma hora certa para a tua vida, aleluia. Fechando parênteses, foi por este motivo
que Jesus procura um lugar deserto, um lugar para descansar, um lugar para refletir, um lugar para recarregar as baterias. E ele procura este lugar, entra no barco e eles vão em busca deste lugar, e nós lemos: partiu para o outro lado do mar da Galileia. Se você não está com a sua Bíblia aberta, deixe ela aberta e vamos meditar no texto. Partiu para o outro lado do mar da Galileia, que é o de Tiberíades, e grande multidão o seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. Meus irmãos, nós muitas das vezes erramos, porque dizemos: onde Jesus está, sempre tem uma grande multidão. Onde Jesus está, sempre tem muitas pessoas. Neste texto, contexto que nós estamos ministrando esta noite, é uma verdade, mas nem sempre, onde Jesus está, tem uma grande multidão. O evangelho que segundo escreveu João, nos deixa bem claro isso. Por 27 vezes, Jesus teve encontros individuais. Por quê? Porque Jesus é aquele que está no meio da multidão, mas é aquele também que está no secreto com você. É aquele que quando você está sozinho, Ele está lá junto com você. É aquele que quando ninguém vê, Ele está lá. É aquele que quando você derrama as tuas lágrimas, jovem, Ele está lá. É aquele que quando você está passando pela provação, Ele está lá. Aleluia! Então nesta noite, Ele está aqui. Mas também, quando nós estamos dentro do nosso lar, sozinhos, Ele está lá. Porque nós temos Ele como Senhor das nossas vidas. Meus irmãos, e acompanhando a leitura do texto, nós vemos que as pessoas foram atrás de Jesus. As pessoas iam atrás de Jesus, e nós lemos, porque eles viam os milagres. Mas Jesus não tinha só milagre. Jesus, como eu disse, tinha ensino, e as multidões estavam ali. Algumas pessoas foram a pé, enquanto Jesus ia de barco com seus discípulos. Algumas pessoas viram ele indo e viram para onde ele iria e foram de barco e chegaram primeiro que Jesus. Chegando lá, as pessoas já estavam lá. E outras pessoas, quando Jesus chegou, começaram a chegar. E Jesus, mesmo cansado, diz a Bíblia, que se moveu de íntima compaixão por aquelas pessoas. E começou a ensinar aquelas pessoas. Começou a pregar para aquelas pessoas, e diz a Bíblia que ele curou todos que estavam enfermos ali, e as pessoas ficaram admiradas, e queriam ouvir o que Jesus tinha para falar, e a hora foi passando, o lugar era deserto, o lugar era distante, o lugar era afastado, e a hora foi passando. Então, um dos seus discípulos chega em Jesus e diz: Jesus, despede a multidão, eles já estão com fome. Jesus, deixa eles ir embora. Porém, a hora era adiantada, o lugar era deserto. Para onde ir? Aonde ir? E Jesus diz para eles: não, dá vocês de comer para eles, alimentem a multidão. E André, ou melhor, Felipe está no texto aqui. Eu estou usando todos os relatos, porque este é o único milagre, irmãos, que está nos evangelhos sinóticos e também em João. Está em todos os evangelhos, de tamanha importância desse milagre. É o único milagre que está em Mateus, Marcos, Lucas e João também. Então, eu estou usando todos os evangelhos aqui, e aqui neste evangelho que nós lemos, Jesus fala para Filipe: onde compraremos pão? Por que Jesus falou para Filipe, irmãos? O lugar que eles estavam era Betsaida. O lugar que eles estavam era onde Filipe morava. Filipe conhecia aquele lugar. Filipe sabia aonde poderia comprar pão, quanto tempo demoraria, qual o valor que precisaria. E Filipe dá uma notícia para Jesus: olha, se nós tivéssemos, eles não tinham 200 denários, mas se nós tivéssemos,
não seria suficiente. Um denário, irmãos, era um dia de trabalho. Filipe estava dizendo para Jesus: nós precisamos de mais de 200 dias de trabalho para sustentar, alimentar esta multidão, que era aproximadamente 15 mil pessoas, e não tinha recurso. Sabe que a Bíblia está nos mostrando que Jesus sabia que Filipe havia crescido ali. Filipe conhecia o ambiente que estava. Jesus estava dizendo: Filipe, eu te perguntei porque eu sei aonde tu cresceu, aonde tu viveu, eu sei quem eram os teus amigos e eu sei o que tu fazia. Jesus está dizendo nesta noite que: Filipe, eu te plantei lá, fui eu que permiti, Filipe, aleluia, que tu fosse criado aí, porque neste momento eu pedi uma solução para ti, Filipe. Infelizmente ele não teve a solução, e eu quero aplicar para nós, irmãos. Sabe por que você trabalha nessa empresa? Foi Deus que te implantou lá. Sabe por que você estuda nessa escola? Foi Deus que te colocou lá. Sabe por que você mora neste bairro? Foi Deus que te colocou lá, para cumprir o propósito dele, para que quando ele precisasse, ele perguntasse para você: ei, você tem solução? Infelizmente, irmãos, Filipe não tinha. Filipe não apresentou a solução. Infelizmente, Filipe, ele foi reprovado neste momento, onde foi solicitado por Jesus. E no versículo 6 diz: mas dizia isto para o quê? Testar, experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Irmãos, Jesus, ele nos experimenta. Jesus, ele nos testa. Jesus, ele nos coloca à prova, para ver qual vai ser nossa reação, qual vai ser nossa atitude. Também, irmãos, o texto diz que ele sabia o que havia de fazer. Ei, fica tranquilo, ele está no controle. Não, você não entendeu, eu vou repetir. Fica tranquilo, ele está no controle. Ele não é pego de surpresa. Ele não é pego de surpresa. Ele está no controle. Já sabia, Jesus já sabia que ele ia precisar multiplicar pães e peixes. Jesus já sabia do problema, mas acima de tudo, Jesus já tinha a solução. Aleluia! Jesus já tinha a solução para o problema que estava instaurado naquele lugar. Glória a Deus. Meus irmãos, entenda, Jesus está no controle. Descansa, confia, ele está no controle. Versículo de número 7. Felipe respondeu: 200 dinheiros de pão não lhes bastarão, para que cada um deles tome um pouco. Versículo 8. Um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse: eis aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada. Não era de farinha, irmãos, era de cevada, uma qualidade inferior. E 2 peixinhos. João escreveu com detalhes esse texto. Mas o que é isso para tantos? Irmãos, quando nós olhamos para Filipe e quando nós olhamos para André, ele foca na falta de recurso, na falta de dinheiro. Filipe foca na falta de recurso, na falta de dinheiro. E André, ele foca, irmãos, na falta da provisão disponível. Ele até apresenta o rapaz, mas ele diz: mas o que é isso para tantos? Porque ele não vê a provisão de Deus ali. Ele apresenta, mas não vê. Aqui, irmãos, entra um rapaz. E aqui eu quero pensar um pouquinho com vocês.
este rapaz do versículo de número 9. Vamos pensar um pouquinho neste rapaz. No meio de uma multidão, irmãos, no meio de muitas pessoas, todas estavam ali, seguindo a Jesus, ouvindo Jesus. E o que me chama a atenção é que no meio dessa multidão tinha um rapaz. E primeira atitude que eu vejo nesse rapaz, presbítero irmão Léo, é que ele decidiu seguir a Jesus. Primeiro passo que ele deu: olha, eu não vou seguir o A, nem o B, nem o C, nem o D, eu vou seguir Jesus. Este homem é diferente. Este homem tem uma palavra de sabedoria. A Bíblia não diz o nome do jovem, a Bíblia não diz a idade do jovem, a Bíblia não diz como era este jovem, é um anônimo da Bíblia, mas ele tomou uma decisão: eu vou seguir Jesus, eu vou ir atrás de Jesus, eu não vou ficar aqui com meus amigos perdendo tempo, eu vou onde Jesus está, aleluia, porque dele vem palavra do alto e palavra de vida eterna. Primeira atitude que eu vejo nesse rapaz, ele tomou uma decisão de seguir a Jesus. Lucas capítulo 9, irmãos, aleluia. E o verso 23 diz: Jesus disse: se alguém quiser vir após mim, é condição, ninguém é obrigado a seguir Jesus, irmãos, ninguém segue Jesus à força, isso é uma decisão individual. A gente pode incentivar, a gente pode ajudar, mas é individualmente. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Aleluia. Seguir a Jesus é decisão. Eu decido negar a minha vontade, eu decido negar os meus desejos, eu decido negar o pecado. E agora, eu negando a minha vontade todos os dias. Ei, eu gosto de ler em Lucas esse texto, irmãos, porque aqui traz o detalhe: a cada dia. A cruz, a negação, seguir Jesus não é no domingo, não é só na quarta, irmãos, não é só na sexta. Seguir Jesus é diariamente, todos os dias. Carregar a cruz é todos os dias, aleluia. Negar os desejos carnais é todos os dias, porque temos que ser fiéis até a morte, até a volta do nosso Salvador. E siga-me. Ele tomou a decisão: não, eu decido, eu vou seguir. Claro que tinha uma grande multidão indo junto, mas ele decidiu seguir. Meus irmãos, quando eu decido seguir a Jesus e ter Ele como Salvador da minha vida, algumas situações acontecem na minha vida. A primeira, eu desfruto da liberdade. Gálatas 5:1 diz que foi para a liberdade que Cristo nos libertou, aleluia. Nós somos livres. Cristo nos chamou, jovens, para sermos livres, libertos do pecado, livres da droga, da prostituição, da fornicação, livres do pecado, aleluia. Eu decidi, você tem a possibilidade de decidir seguir a Jesus e entrar no caminho da liberdade. Tem pessoas que nos encontram quando nós vamos visitar os nossos familiares, que é onde nós temos mais conhecidos. Tem pessoas que nos encontram e dizem: mas tu é crente, tu está se escondendo atrás da Bíblia, mas lá é uma prisão. Estão enganadas, porque a verdadeira liberdade é em Cristo. Aleluia. Aqui nós somos livres. Ele nos arrancou da maldição do pecado, aleluia. Somos livres, irmãos. Nós temos liberdade. Quer ver? Está pertinho aqui, vamos ler João capítulo 8. João capítulo 8,
Versículo 31 e 32 diz: Jesus dizia, pois os judeus que criam nele, Jesus dizia, pois aos judeus que criam nele, se vós permanecerdes, permanecer, ficar na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se eu permaneço na verdade, ela me liberta. Me liberta do que, irmão Michel? Me liberta das drogas. Me liberta do que, irmão Michel? Me liberta do pecado, dos ídolos do mundo. Me liberta do que? Da carne. Se eu permanecer na palavra de Deus, quando eu sigo Ele, eu amo a palavra dEle, eu quero viver a palavra dEle, e a palavra dEle, aleluia, traz libertação para a minha vida e para a tua, aleluia. Por isso nós estamos aqui esta noite, porque Ele nos libertou, irmãos, nos libertou, e agora decidimos seguir a Jesus. Através dessa decisão eu desfruto da liberdade. E agora, Romanos 8:1, portanto, agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Não tem condenação para aqueles que estão em Jesus. Se você não está em Jesus, eu te convido nesta noite a ficar nele, a se envolver com ele, a seguir ele, porque quando estamos nele, não tem condenação. E quando não tem condenação, eu dou mais um passo, eu desfruto de proteção. Quando eu sigo a Jesus, eu desfruto de liberdade. Quando eu sigo a Jesus, eu desfruto de proteção. Aleluia. Eu estou escondido nele. Aonde? Na sua sombra. Eu vou repetir. Quem conhece Bíblia sabe que está na Bíblia. Quando eu estou protegido, quando eu decido seguir a Jesus e desfruto desta proteção, aleluia, eu estou na sombra dele, eu estou no pavilhão dele, aleluia, eu estou escondido nele, aleluia, porque quem é nascido de Deus, o diabo não pode tocar, aleluia, oh glória, irmãos, eu vou repetir, quem é nascido de Deus, o diabo não pode tocar, ele não tem autoridade para tocar na minha vida, ele não tem autoridade para tocar na tua vida, ele não tem autoridade para tocar naqueles que servem ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Oh glória, ele não tem autoridade, porque Romanos 8:31 diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? A questão é saber, Deus é por nós? A grande questão é saber, Deus é por nós? Se Ele é por você, fica tranquilo, ninguém na terra, no mundo espiritual, não há principado, potestade da maldade que pode tocar na tua vida, se Deus for na tua vida. Vamos ler um texto, Isaías 41, aleluia, Isaías 41, glória a Deus, versículo é o 10, Isaías 41:10, não temas, porque eu sou contigo, aleluia. Deixa eu abrir um parênteses aqui, irmãos, já vou fechar. Quando nós seguimos e servimos a Jesus,
não precisa levantar um profeta e falar para nós que Deus é com nós. Sabe por quê? Está escrito. Deixa eu continuar. Tem muita gente profetizando na internet sobre a volta de Jesus, os dias do fim. Irmãos, eu não preciso de profecia aí fora, porque a palavra diz que o fim está aí, aleluia. Os sinais estão aí, é só ler a Bíblia, e a Bíblia diz: eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou teu Deus, eu te esforço, eu te ajudo, eu te sustento. Eu vou repetir: eu te esforço, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha mão, com a destra da minha mão. Oh glória! Se Ele é o teu Deus, se Ele é o teu Senhor, Ele te sustenta com a mão dEle. Aleluia! Oh glória! Aleluia! Desfruto de proteção, vamos à frente, irmãos. Desfruto também de felicidade. Quando eu sigo e sirvo a Jesus, irmãos, tem liberdade para mim, libertação, tem proteção e tem felicidade. A felicidade reina em mim. Eu posso enfrentar momentos de dificuldade assim como você. Podemos passar por situações complicadas na nossa vida, mas mesmo assim, a felicidade reina em nós. Aleluia, aleluia. Porque, segundo Salmos 34:8, a pessoa que confia no Senhor é feliz. Salmos 32:1, a pessoa que recebeu perdão pelos pecados. Você recebeu perdão pelos pecados? A Bíblia não está dizendo a pessoa que recebe carro zero, irmãos, é feliz. A Bíblia não está dizendo que quem tem muito dinheiro é feliz. A Bíblia não está dizendo que quem mora numa boa casa é feliz. A Bíblia está dizendo que quem recebe perdão pelos pecados é feliz. Eu não sei você, eu sei que Jesus me perdoou. Jesus tem me santificado e quer perdoar os teus pecados e quer santificar a tua vida. Oh glória a Deus, aleluia. Ei irmãos, aleluia. A felicidade tem que reinar em nós, em nós, em nós, em nós. Seja feliz, desfrute desta liberdade, desfrute desta proteção, desfrute desta alegria, que quando nós seguimos a Jesus, nós temos. Voltando para João 6, eu também vejo, irmãos, um jovem preparado para a jornada. E aqui eu quero a tua atenção. Muitas pessoas não se preparam para a jornada da vida. Muitas pessoas não estão prontas para enfrentar a jornada da vida. Muitos jovens ainda não entenderam a jornada da vida. Jesus foi para um lugar deserto. Talvez se fosse nós lá, nós não queríamos ir para um lugar deserto. Talvez nós não iríamos seguir Jesus. Por quê? Porque a gente gosta de conforto. Mas Jesus foi para um lugar deserto e o jovem seguiu Jesus. Agora, no meio de uma multidão, irmãos, pensa a multidão. Só homens, era quase 5.000. A Bíblia não diz que eram 5.000. Quase 5.000 homens, crianças, mulheres. Uma grande multidão. Os biblistas chegam a dizer que era quase 20.000 pessoas, entre 15 e 20.000 pessoas. O certo é que tinha muita gente ali. Irmãos, a maioria estava despreparada. A maioria, se não tivesse um rapaz preparado para a jornada,
certamente aconteceria uma grande dificuldade maior do que já estava acontecendo, mas tinha um rapaz preparado para a jornada. Aleluia. Às vezes na nossa jornada nós aprendemos com os nossos erros, e Jesus não quer isso. Jesus quer nos ensinar ainda muito cedo, através da sua palavra, como devemos nos preparar para a jornada, como devemos entrar nesta jornada da vida. Talvez você não se deu conta, um tempo atrás você estava com 14 anos, eu lembro a Vitória com 14 anos, daqui 2 meses vai fazer 19 anos, imagina, o tempo passa, as nossas crianças crescem, os nossos adolescentes viram jovens, os jovens viram adultos, e como que eles estão entrando na juventude, na fase adulta, para enfrentar os desertos da vida? Quem eles têm seguido? Será que é o Neymar? Será que é um famoso? Uma famosa? Como que está o preparo teu? Como tu está se preparando para esta jornada? Eu não estou falando somente em estudar, pensar numa profissão, eu estou falando espiritualmente. Nós vivemos uma batalha espiritual. A nossa batalha não é contra a carne e sangue, mas contra principados, potestades da maldade, que agem nas regiões celestiais, e é uma guerra real, invisível, mas real. O mundo espiritual é mais real que o mundo visível, porque vem primeiro. Como tu tem se preparado? Este jovem, no meio da multidão, estava preparado para a jornada. A Bíblia diz que ele levou 5 pães, era pouco, era um pão de baixa qualidade, mas estava preparado. Era peixinho, mas estava preparado. Sabe o que eu aprendo aqui, irmãos? Que nós precisamos se preparar. E como eu me preparo, irmão Michel? Orando sem cessar. Oração, aleluia. Irmãos, nós devemos cultivar uma vida de oração. Jovem que me ouve, nós precisamos orar, aleluia. Nós precisamos estar na presença do nosso Pai, do nosso Senhor. O presbítero Léo falou hoje pela manhã, se nós não conversarmos com Deus e buscarmos esse relacionamento com Deus, como que nós vamos morar com Ele? Não tem como. Agora, quando eu me derramo na presença de Deus, quando eu me coloco na presença de Deus, quando eu entendo que o maior lugar que eu posso chegar é aos pés de Jesus, quando eu me derramo, me prostro, me rendo e começo a abrir a minha alma e o meu coração e a colocar diante dele as minhas dificuldades, ele me ouve, me responde e me ajuda. O problema é que na jornada da vida, quando vem a dificuldade, a gente não fala com o papai do céu, a gente fala para o amigo, a gente até pede oração, a gente bate numa porta, bate em outra porta, busca ajuda em tanto lugar, mas esquece de falar com o nosso Deus, e Deus está ali, esperando, aleluia, nós colocar diante dele, os nossos dilemas, jovens, as nossas dificuldades, os nossos porquês, diante dele, e quando colocamos diante dele, você pode ter certeza que a resposta vem. O jovem, o rapaz estava preparado, e eu aprendo com a Bíblia, eu li como introdução no começo do culto, Salmo de número 119, verso de número 9 até o 11, eu vou ler de novo, Salmo 119, do versículo 9
do verso 9, melhor dizendo, até o 11, que diz assim: como purificará o jovem seu caminho? É uma pergunta. Aí vem a resposta: observando, conforme a tua palavra. De todo o meu coração te busquei. Não me deixe desviar dos teus mandamentos. Escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. O salmista está dizendo, irmãos, que a palavra estava escondida como um tesouro. Aleluia. Quando a Bíblia diz que não ia se desviar, não me deixarei desviar dos teus mandamentos, está falando sobre vida diária de Bíblia. A palavra de Deus, assim como a oração, para nós nos prepararmos para a jornada dessa vida, jovem, ela tem que ser diária na tua vida. Assim como você se alimenta todos os dias fisicamente, você precisa se alimentar da palavra de Deus diariamente, e esconder este tesouro preciosíssimo dentro de ti. E quando você esconde a palavra dentro de ti, o Salmo 119 e o verso 105 se torna uma realidade na nossa vida, porque a Bíblia diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Quando você vive com a palavra, através da palavra, ela vai iluminar o teu caminho e a tua jornada vai ter a mão de Deus te guiando. Por quê? Porque o teu caminho não vai ser escuro, o teu caminho vai ser claro, vai ter luz pela palavra. Você vai errar menos, você vai falhar menos, você vai dar menos cabeçada na vida. Por quê? Porque a palavra vai te conduzir por este caminho. Quando eu decido seguir a Jesus e me preparar para a jornada da vida, eu preciso orar, ter a palavra e ser cheio do Espírito Santo. Meus irmãos, entenda, ser cheio do Espírito Santo não é uma opção, é uma ordem. Enchei-vos do Espírito. Ato contínuo de ser cheio do Espírito. Ser cheio do Espírito também se refere ao preparo. Você lembra da parábola das 10 virgens? 5 prudentes, 5 loucas. Mas as prudentes tinham reserva, elas tinham azeite. Azeite representa a presença do Espírito na nossa vida. Nós devemos estar cheios do Espírito Santo. Sexta noite eu contei para os jovens aqui na sede como que eu fui batizado com o Espírito Santo, irmãos. Eu fui batizado cantando um hino bem antigo que eu não vou cantar, mas esses dias o Tiago cantou, um hino bem antigo, e nós estávamos entre 20 jovens numa sala pequena, e nós começamos a pedir: Senhor, nós precisamos estar revestidos, nós não vamos sair daqui se o Senhor não nos revestir. E o nosso líder orando por nós, impondo a mão sobre a nossa cabeça. Daqueles 20 jovens, naquela noite, 18 jovens foram batizados com o Espírito Santo e foram revestidos, e a grande maioria daqueles jovens foram chamados para o santo ministério. Por quê? Priorizaram o reino de Deus, priorizaram as coisas de Deus, priorizaram a oração, priorizaram a palavra, priorizaram a presença de Deus. E o Espírito Santo nunca vai te levar para longe da oração, para longe da palavra, para longe do evangelismo, para longe do templo. O Espírito Santo vai te conduzir para uma vida de oração, uma vida de palavra, uma vida de prática no Evangelho, uma vida de congregar. Aleluia!
Glória a Deus. Avançamos para terminar. Terceiro lugar, primeiro, ele decidiu seguir Jesus. Segundo, ele estava preparado para a jornada. Terceiro, ele estava pronto para compartilhar. Meus irmãos, aquilo que nós recebemos de Deus, a sua palavra, a sua presença, a ação do Espírito Santo na minha e na tua vida, vem para nós compartilharmos. Aleluia. Porque somos cheios de poder para sermos testemunhas. Saímos das trevas e viemos para a luz. Somos povo, nação, sacerdócio real. Para quê? Para anunciar as virtudes daquele que nos chamou. Foi para isso que Jesus nos chamou. Para anunciar, para compartilhar, assim Jesus disse, João 17:18, assim como tu me enviaste ao mundo, eu os envio ao mundo. Jesus não nos livra do mundo, nos livra do mal e nos envia ao mundo. Jovem, Jesus quer te usar no mundo, que você compartilhe aquilo que você tem, aleluia. Para compartilhar, você tem que ter, e nesta noite eu estou te convidando para você receber de Deus aquilo que Ele tem para a tua vida, e Ele tem uma vida de comunhão, Ele tem uma vida de santidade, Ele tem uma vida cheia do Espírito Santo para te dar, aleluia. Se coloque de pé, você que está aqui no templo. Interessante, a Bíblia nos diz, o apóstolo Paulo, no texto da ceia, 1 Coríntios 11:23, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Receber para ensinar, aleluia. Ele fala isso para Timóteo também, aquilo que tu aprendeste, ensina, aleluia. O que nós recebemos é para passar adiante, passar à frente, compartilhar. Em quarto lugar, para nós encerrar, crendo que o pouco que temos pode se tornar muito, na mão da pessoa certa, do lugar certo e do jeito certo, aleluia. Aquele jovem não questionou, aquele jovem não murmurou, aquele jovem não duvidou, ele entregou, aleluia, ele doou, ele deu. Irmãos, eu encerro. Nós precisamos compartilhar para esta cidade que Jesus é o mesmo. Jesus salva, cura, liberta, restaura famílias que estavam destruídas. Jesus usa o pequeno, levanta o caído. Jesus é o mesmo, não mudou. Nós precisamos anunciar que Jesus está de braços abertos, esperando as pessoas para receberem a salvação. Termino. Quando Jesus pegou os pães, pegou os peixes, Jesus olhou para o céu. Sabe qual é o problema? A gente está com o olho muito na terra. Nossa visão é uma visão terrena, irmãos. A gente só pensa no aqui, agora. Uma visão focada em nós, nos nossos prazeres. Mas eu aprendo com Jesus. Aprendi com o jovem, agora aprendo com Jesus. Jesus pegou 5 pães de cevada, 2 peixinhos, olhou para cima, mudou a visão. O milagre da multiplicação aconteceu porque a visão foi mudada. E Jesus deu graças. Aleluia. Vida de gratidão. É pouco, seja grato. O problema, irmãos, o grande problema é, aleluia, que a gente valoriza mais
o que não temos do que temos. Mas Jesus pegou o pouco e agradeceu ao Pai. Aleluia. Contentamento, gratidão, aleluia. Separou os grupos, 50 e 50 e 100 e 100. E o fantástico, os discípulos foram, entraram no barco, Jesus ficou se despedindo da multidão. Cheiro de ovelha, se despedindo da multidão, aleluia. E a Bíblia não diz, mas deixa eu usar a minha imaginação aqui, irmãos, aleluia. Jesus queria ver quem era aquele rapaz, Jesus queria olhar para aquele rapaz, porque Jesus multiplicar pães e peixes, para ele é fácil. Agora, um jovem doar tudo que tem e confiar que aquele pouco poderia se tornar muito, aí é o grande milagre da história. E Jesus despediu a multidão, primeiro, ensinada, segundo, curada, terceiro, alimentada, e quarto, o texto diz, satisfeita. Jesus sempre vai ter ensino, irmãos. Jesus sempre vai ter cura, sempre vai ter alimento físico e também espiritual, e sempre vamos sair da presença dele satisfeito. Se você vem adorar a Deus, se você que está em casa adorando a Deus, ele não despede ninguém vazio. Você vai estar satisfeito, satisfeita nesta noite. Aleluia. Vamos adorar ao Senhor, vamos adorar ao Senhor. Nos entregamos a Ti, entregamos a Ti, Deus, a Ti eu vou clamar, pois tudo vem de Ti, e tudo está em Ti. Por Ti vou caminhar, Tu és a direção, o sol a me guiar, tudo pode passar, Teu amor jamais me deixará, sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim. A Ti eu vou clamar, pois tudo vem de Ti e tudo está em Ti. Por Ti vou caminhar, Tu és a direção, o sol a me guiar, tudo pode passar, Teu amor jamais me deixará, sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim.
Jesus, eis-me aqui. Eis-me aqui. Glória a Deus, aleluia. Vamos orar. Jesus, ele deu uma ordem para que aquele povo se assentasse. A ordem de Jesus não é para ser entendida, mas obedecida. E eles sentaram sobre a grama. Quando olhamos para isso, vemos que Jesus estava dizendo para eles: fiquem tranquilos, eu estou aqui. Obedeçam a minha ordem, obedeçam o meu planejamento, obedeçam a minha estratégia, que vai dar certo. Pai, nós te louvamos por esta noite maravilhosa, pela tua palavra, Senhor. Porque nós podemos aprender com ela, aprender que é melhor te servir, te seguir. Melhor é estar diante de ti, melhor é ser livre, ser liberto, Pai. É bom chegar na tua presença sem nenhuma condenação, sem nenhuma acusação. É bom, Senhor, poder chegar na sala do trono. É bom poder se reunir como igreja e celebrar ao dono dela, o nosso Senhor e Salvador. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos deu exemplo, e através da tua palavra nesta noite, o Senhor usou aquele que não era, o menor, o anônimo, aquele que não tinha título, aquele que não estava no primeiro banco. O Senhor usou aquele Pai que para aquela multidão talvez não tinha nada para oferecer, mas o Senhor levantou aquele rapaz, usou ele se colocou nas tuas mãos, e nesta noite nós pregamos sobre ele, porque ficou registrado na tua palavra. Pai, eis-nos aqui. Eis-nos aqui, usa, Pai, a mocidade aqui em Vacaria, usa as nossas vidas nesta cidade, Pai, que possamos segui-lo, que possamos, Pai, aleluia, estar continuamente na Tua presença, preparados para jornadas e cheios do Espírito Santo. Nós oramos nesta noite pelos irmãos que estão aqui no templo, os jovens que estão aqui. Tu és o batizador, Pai. Tu pode batizar com o Espírito Santo aqui no templo. Essa pessoa que me ouve, o Senhor pode batizar este irmão, esta irmã aí em casa. Você que me ouve, que não recebeu Cristo como Senhor e Salvador da tua vida, seja liberto, seja transformado pelo poder da palavra. Deixe a palavra penetrar na tua vida e entre neste grande projeto maravilhoso que o Senhor fez para conosco. E receba a salvação e viva a liberdade de Cristo na tua vida também. Nós te louvamos, Pai. Obrigado, 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 no nome de Jesus, amém. Glória a Deus, meus irmãos. Eu quero louvar a Deus por todos os irmãos que estão aqui no templo. Uma alegria juntos aqui de uma forma presencial, podemos cultuar a Deus. Também aos vários irmãos e irmãs de Vacaria, Sananduva, Arroio do Sal, né? Mais uma vez um abraço para o nosso pastor. A Chuvisca, vai meu abraço, pastor Hércio
irmã Berenice, pastor Écio, lá em Chuvisca, meu tio, pastor na Assembleia de Deus, vai meu abraço, Dom Feliciano e Santa Rosa e muitos outros irmãos. Vai nosso abraço, e nós queremos encerrar este culto e desejar uma ótima semana para você, cheia da presença do Espírito Santo. Que a graça, o amor e a comunhão do Trino Deus seja sobre a tua vida, e aqueles que recebem dizem amém. O culto está encerrado em nome de